Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje é a nossa primeira atividade aí, né? Com o nosso material, com nossos livros, cadernos, né? Muito bem. Então, olhem só. Lá no livro didático de vocês, que eu vou estar colocando aqui mais abaixo na descrição do vídeo, as páginas que vocês estarão utilizando, bem como o número dos exercícios que vocês irão fazer, tá certo? Então, já de início, na página 48, nós iremos trabalhar com paisagens, né? Às vezes a gente olha assim, ao longe, né? E pensa, nossa, que paisagem bonita, que imagem bacana, né? E, mas o que vem a ser uma paisagem, tá certo? O que será que é isso? Então, quando nós olhamos através de uma janela, podemos observar diferentes elementos, como moradias, uma praça ou um rio. Tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor faz parte de uma paisagem, né? Então, tudo que os nossos olhos estão vendo pode ser uma paisagem. Se nós fotografarmos, digamos, abrimos a janela da nossa casa, né? E a primeira imagem que nós iremos ver, se nós fotografar, ali vai ficar uma imagem, tá certo? Então, são imagens que nós estamos visualizando a olho nu, né? Com os próprios olhos. Mas as fotos, elas também são retratos de uma imagem, ou seja, aonde ali foi tirado somente de um foco, né? De um local, tá certo? Uma paisagem apresenta elementos da natureza e elementos construídos pelos seres humanos. Os elementos da paisagem, formados pela natureza, são chamados de elementos naturais. Então, elementos naturais é quando é natural, é da natureza, tá? E os elementos da paisagem construídos pelos seres humanos são chamados de elementos culturais, porque é onde o homem impõe a sua própria cultura, tá certo? É quando ele mexe na natureza, né? E coloca da sua própria cultura ali influenciando, tá certo? Por exemplo, as moradias, os prédios, as ruas, as estradas, as pontes e as plantações são alguns exemplos de elementos culturais. Olha só, o nosso Rio Iguaçu, ele é natural, ok? A ponte do Rio Iguaçu é cultural, porque não tem, a ponte não nasceu com o rio, foi o homem que construiu o rio, construiu a ponte. Então, tudo onde o homem mexe, ele passa a ser, então, uma paisagem cultural, tá? De cultura, tá? Associe esses dois termos, natural com natureza e cultural com cultura, tá certo? Número 1. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, ali tem um quadro circulado, né? De azul. E vocês poderão estar respondendo essas atividades no próprio livro didático, tá certo? Não precisa copiar no caderno, responde aqui no próprio livro mesmo. Só não esquece que você tem que colocar a data de hoje. Hoje é dia 19, tá certo? Então, coloca lá em cima, 19/8/2020. Tudo bem? Então, vocês vão responder a número 1. Lá do outro lado, na página 49, vocês vão observar as duas imagens que tem ali, imagem 1 e a imagem 2, que está escrito assim. Em algumas paisagens predominam os elementos naturais e, por isso, elas são chamadas de paisagem naturais. Quando os elementos culturais predominam nas paisagens, elas são chamadas de paisagens culturais, tá certo? Então, ali nas duas figuras, vão responder ao número 2. Que diferença você observa entre as paisagens mostradas nas imagens acima? Tá bem fácil, é só você olhar a imagem que você já vai conseguir identificar os elementos das paisagens, né? Uma é elemento natural e a outra é elemento cultural, tá certo? Número 3, completa o esquema com as expressões do quadro a seguir. Então, tem um quadro primeiro azul,
com algumas palavras. E abaixo tem um outro quadro ali, que você vai lendo as palavrinhas-chave e vai completando para formar a sequência do esquema, tá? E aí você vai identificar se ali é a parte cultural e a parte natural, tá certo? Número 4. Observe as imagens a seguir. 2 imagens novamente e responderão a letra A e a letra B, tá? A número 5, vocês irão pesquisar em revistas e jornais imagens de diferentes paisagens. Professora, eu não tenho revista nem jornal. Ah, mas você pode buscar através da internet, se você tem como imprimir, então você pode imprimir aí vários tipos de imagens e colar nesse espaço abaixo, tá certo? Não tem como imprimir, não tenho no que recortar, não tenho no que, não tenho revista, não tenho jornal, não tenho nenhuma outra fonte, vai desenhar então a imagem retratando aí uma imagem natural e uma imagem cultural, tá certo? É mais interessante que vocês consigam fazer essa atividade através de recorte, tá certo? Vai ficar mais bacana e mais fácil de vocês identificar o processo das paisagens natural e cultural, ok? Respondam a letra A e a letra B e, consequentemente, terminem com a número 6, tá certo? Onde vocês irão desenhar em seu caderno a paisagem do lugar onde você vive. Depois, liste os elementos que existem nela, separando-os em naturais e culturais. Que elementos predominam na imagem que você desenhou? Predominam elementos naturais ou culturais? Então, essa paisagem aqui você vai retratar o lugar que você vive, tá? Por isso que na número 5, você não pode retratar a sua própria casa, tá certo? Muito bem. Essas são as atividades de hoje. Dúvidas? É só me chamar. Não esqueçam que vocês precisam tirar as fotos e mandar para mim no meu privado, tá certo? Um grande abraço e se cuide!